Rafa Nobre. Seja muito bem-vindo, Rafa Nobre. Responde pra mim. Vai poupar? E aí, Di, tudo bem? Boa tarde pra você, pro Lelhão, pra todo mundo que nos acompanha aqui o Tempo Esportes. Tá tudo bem, né? Amor. Obrigado, valeu. Ô, Di, pois é, se a gente for levar em consideração o que pensa o Leonardo Jardim, do que a gente já viu dele, ele exige muito dessa parte física, né? Muito. Então, não sei se o Cruzeiro, aliás, o Cruzeiro não tá 100% fisicamente para encarar esse jogo de domingo na intensidade que o Jardim, não todos os 11 titulares. Mas alguns jogadores a gente sabe que estão mais desgastados, né? O William veio de uma sequência que ele ficou parado 3 jogos, ainda não está 100%, né? O Romero vem de uma sequência pesada. Ontem, 2 vezes, ele precisou de um atendimento médico mais intenso ali, né? Um por pancada, mas a gente sabe que ele não tem parado, né? Não tá dentro desse rodízio que às vezes faz ali o Jardim. Ele já deu pausa para Wanderson, para Christian, para uma turma que até se entrega. Lucas Silva ficou no banco. Exatamente. Ficou, né? Então, outros jogadores, por exemplo, não tiveram tanto esse descanso, né? O Caio Jorge também vem de uma sequência pesada. Eu não sei, Di, sinceramente, não dá pra, nesse momento, cravar. Se tiver todo mundo à disposição, acredito, ele vai com os 11, se ninguém reclamar dentro desse período até domingo, né? Acho que ele vai com essa turma, que venceu o Botafogo e venceu o CRB ontem também. Mas se ele poupar, ok pra você? Você acha que é ok? Eu acho que ok, porque a gente viu talvez um Cruzeiro contra o Ceará que, se tivesse pensado em jogadores que pudessem entregar uma parte física melhor, é claro que faltou inspiração também, mas transpiração conta muito para esse time do Jardim, né? Então, por exemplo, ontem a gente viu a bola chegar pouco no Caio Jorge, ele se entregou, correu, mas talvez se tivesse lançado o Gabriel Barbosa, o Gabigol um pouco cedo, antes, né? A gente ficou cobrando isso, mas pra ele, igual o Rafa Nobre sabe, ele só substitui depois dos 25, né? A gente brinca com isso, porque ele realmente... Mas é verdade. Ele vai até no limite do pessoal, né? Quando ele gosta, então, do time, às vezes ele nem faz as 5, faz 1 ou 2 substituições só, né? Então, entendendo esse esquema do Jardim, que tem dado certo, né? Claro. Eu analisaria cada caso para entender. Acho que o Kaique, por mais que não tenha um substituto à altura do futebol dele, por mais que o Calma Prates tenha entrado e entrou bem no jogo contra o Fluminense, né? Parou o Arias por ali, que era um dos principais atacantes do Campeonato Brasileiro até a saída dele do futebol. Então, enfim, do futebol brasileiro. Então, eu acho que se tiver peças para repor, eu acho que vale até pensar, talvez, num descanso, por mais que tenha aí esses 7 dias de descanso entre o jogo do Cruzeiro contra o Santos e depois o retorno contra o Mirassol, né? É isso. E você, Lélio? O Lélio não gosta muito dessa história de poupar, né, Lélio? E até porque ele vai ter uma semana depois. Se poupar, ok dessa vez para você? Vai depender. Ô Dimara, eu realmente não gosto, mas, por exemplo, essa condição do Lucas Romero, ela acaba sendo preocupante porque ele é um jogador fundamental no meio de campo do Cruzeiro. Exatamente. Ele já num jogo contra o CRB, se eu não estiver enganado, ele teve que sair, né? Não foi? Contra o CRB? O daqui? Eu acho que ele chegou a sair. Acho que ele saiu sim. Sabe? Né? E aí, Mineirão, bom, ele vai e joga contra o Botafogo e ontem jogou aí nesse gramado pesado. Né? Sofreu, que a gente vinha falando também que vinha chovendo lá, já um bom tempo lá em Maceió. Então eu não sei, mas é difícil. Quem é que seria o substituto dele como primeiro volante? O Jardim tem pro elenco, aí seria a ideia do Wallace, mas quem tem entrado para fazer essa função é o Eduardo, né? Não, sim, mas ele entra no decorrer do jogo ali e tal, numa situação confortável, e até de falar, não, vamos aproveitar aqui o camarada que tem um passe, e ele colocou ontem o Eduardo justamente para tentar matar o jogo, e o Eduardo matou. Mas eu falo para defender e tudo mais. O Wallace, ele tem aparecido pouco. E talvez a outra opção seria o Murilo, né? O Murilo tá servindo a seleção. Pois é. Tá em seleção de base? Tá na seleção de base. Aí, então, se o Lucas Romero tiver cansado, seria mais uma oportunidade pro Wallace, ou ele começaria o jogo de domingo. Você sabe por quê? Quem joga no meio de campo do Santos
é só o Neymar. É por isso que eu tô falando. Né? Então, de repente, não é nada bom você poupar, mas tem que ver essa parte aí, porque senão você pode perder o jogador por um mês. E é um jogador fundamental, que é o Lucas Romero. É verdade. Bom, vamos lá então, vocês estão acompanhando aí os melhores momentos do jogo de ontem, né? A vitória do Cruzeiro. E garantindo aí a classificação às quartas de final, uma vitória muito comemorada, sem dúvida nenhuma, até porque, né, só o Cruzeiro que tem 6 títulos segue, né, o restante vai ter que esperar aí para ver se esse ano, o ano, mas eu já tô vendo ali, tem mensagem falando, esse ano é o 7º título da Copa do Brasil. Você não disse ainda o que você achou do jogo de ontem? Odi, um primeiro tempo... chato. Um jogo chato, né? O Cruzeiro criou a oportunidade, na verdade, praticamente uma, né? Aquela jogada do Kaique na esquerda, do cruzamento para trás, que acabou se repetindo no segundo tempo para o Matheus Pereira. Ele bate rasteiro, o Albino faz uma boa defesa, manda para escanteio. Não muito além disso, né? O Cruzeiro até ficou mais com a posse da bola, mas sem grandes chances. E aí no segundo tempo o Cruzeiro sim, criando mais oportunidades, né? Mesmo com 1-0, e a gente vê muito isso, esse time do Jardim, né? Mesmo com um placar favorável, a turma não costuma recuar. E aí tentou pro segundo tempo ainda esse segundo gol, mas errou no último passe, como o Lelão destacou também nos destaques iniciais aí, né? O Cruzeiro até quando não finalizou, né? Teve a oportunidade de encaixar um pouco melhor esse último passe, acabou errando. O Caio Jorge com poucas oportunidades, a que teve, acabou desperdiçando quase na pequena área, um passe do Matheus Pereira, teve bola na trave do Matheus Pereira. O Cruzeiro perdeu algumas chances, tinha a oportunidade de ampliar no segundo tempo, e aí o segundo tempo sim, com o Cruzeiro com um pouco mais de espaço, né, mostrando o futebol que a gente se acostumou a ver, dessa saída rápida do time do Jardim, né, mas aí acabou sendo castigado, um chute que a bola explode no braço do Fabrício Bruno, mas aí o Cássio brilhou, mostrou por que tem estrela e é um dos grandes goleiros do país. Para mim, uma classificação merecida à próxima fase da Copa do Brasil. Quarto maior pegador de pênaltis, né, na história do futebol brasileiro, né? Eu acho que ele tá atrás do Rogério Ceni, do Dida, tem mais um, daqui a pouco eu vou lembrar. Terceiro já, que defende com a camisa do Cruzeiro. Né? América Mirassol e ontem. É o terceiro, é verdade. Mas ele é o quarto na história do futebol brasileiro. Tem mais um ali, eu não sei se é o Diego, o que passou pelo Flamengo, acho que é o Diego Costa, né? O que passou pelo Flamengo, não é, Lélio? Diego Alves, né? Diego Alves. Ele mesmo. Diego foi Alves que pegou até pênalti lá do seu queridinho. No Real, quando ele era podendo, tá? Pegou do Messi. Exatamente, Eu tô falando entre os brasileiros, tá, gente? Parece que é isso. Eu acho que é o Diego, é o Rogério Ceni, o Diego, o Dida e depois é o Cássio. Nessa história de carreira maravilhosa que ele tem, né? Vamos ouvir o que disse Jardim pós-jogo? Vamos lá. Aqui, mas hoje, inclusive, eu tive uma grande discussão no Barba, porque eu falei que esse pênalti do GG foi muito mal batido. E foi mesmo. E o Cássio, ele pega. Agora, se tem um cara que eu sempre fiz questão de defender aqui, foi o Cássio. Claro. Inclusive, quando muita gente aí, que hoje agora grita, né, que é o melhor goleiro do Brasil, mandava mensagem pedindo para que ele saísse do Cruzeiro. Falou, gente, era só uma questão de tempo, ele recuperar a forma dele e principalmente a confiança. O Cássio é, na minha opinião, o melhor goleiro que tem no futebol brasileiro. Eu cansei de falar isso aqui. Falou mesmo. Não, pra mim, e a defesa que ele fez no primeiro tempo, eu vou te falar, foi mais difícil que o pênalti que ele pegou. Sim. Porque foi uma chance clara que o CRB teve para fazer o seu gol. Mas na circunstância. Com certeza. Então o Cássio é normal isso aí que ele faz. Normal. E você concorda comigo? Eu falei na transmissão. Esse pênalti que ele pegou teve a sensação de um gol pro Cruzeiro pelo momento. Claro. Né? Não, mas de novo, né? Ele já tinha defendido um contra o América na semifinal do Campeonato Mineiro no último minuto. Exatamente. No último lance de jogo, ele defendeu o pênalti. E precisa de muita concentração para fazer. E a diferença da comemoração, né, Lelão? Não sei se você lembra aquela semifinal que ninguém foi abraçar o Cássio. Acho que foi o Romero. Acho que foi só o Lucas Romero. E aí, a partir já do jogo contra o Mirassol, a gente observa um comportamento
diferente, né, de todos os jogadores, indo abraçar no pênalti que ele pegou do Reinaldo, e ontem também a mesma coisa, né, já depois aos 40 minutos do segundo tempo, né, Rafa? Uma piadinha do Ricardo Plotec, que o GG ficou pequenininho na frente do Cássio. Pronto. É difícil, né? Beijão, Plotec. Ele voltou de férias, gente. Já tá aquele movimento na redação, sabe, Léo? Agora, o Cássio falou uma coisa muito interessante na zona mista. Ele falou que estudou 17 batedores. Tá vendo? Do CRB ontem. É o que o preparador de goleiros do Atlético, que esteve aqui ontem com a gente, falou, né? Do trabalho que hoje não tem mais. E ele chegou a falar isso, né? Não tem mais essa coisa de loteria, não sei o quê. Não, gente, é uma preparação, e uma preparação incrível. E a gente até comentou que é a mesma coisa que acontece em quase todas as equipes. E 17 ele só estudou porque eles só acharam imagens dos 17, né? Acredito que Você pode ter certeza disso. Porque senão ele teria estudado mais, porque ele é um cara muito centrado nessa história, né? E como imaginava também que poderia ir para os pênaltis também essa disputa, né, da vaga, né? Claro. Deixa eu passar aqui, a gente tá recebendo muita mensagem, vou dar uma passadinha rápida aqui. O Moretson tá dando boa tarde, mandando um abraço para todo mundo. O Otávio Andrade tá dizendo cabuloso. O Elton da Silva: Dimar, o Cruzeiro não tem que poupar. O Claudinei de Oliveira tá mandando boa tarde pra gente. O Elton da Silva: tem que jogar o Gabigol e o Caio Jorge juntos. É uma velha discussão essa, né? E também tá dizendo que o Cruzeiro não tem banco, que precisa contratar. O Fabrício Ferreira tá dizendo: Lélio, sou cruzeirense, mas sou seu fã. Ele é de Betim. Obrigado. Um abraço. Muito bem. A Maria Angélica Braga, maravilhosa, que cuida dos nossos YouTubes, dos nossos canais, né? Ela fala que eu nunca leio porque eu não tinha te visto aqui, querido, que é muita mensagem, mas agora eu vi. Maria Angélica Braga, ela tá falando que gostou aqui da minha tiara aqui que eu coloquei hoje. Dá seu like aí, ela tá falando, dá seu like, gente. O Genilson Barbosa, que ele tá perguntando, Lélio, se você acha que aquela arrancada do Caio Jorge, que foi assistência do gol do Matheus Pereira, credenciou ele a ser convocado para a seleção brasileira. Não só a arrancada, como a bola que ele tem jogado. Tá jogando, né? No Campeonato Brasileiro. Você pega aí, é só você se lembrar do gol que ele fez contra o Flamengo. É uma arrancada que ele dá também. E pega a defesa correndo de costas e de fora da área, manda um foguete e fez um golaço na vitória por 2-1. E aí, você tem gols aí que ele fez com o pé direito, esquerdo, de cabeça. Ele fez gol de tudo quanto é jeito. Então, o campeonato que ele faz que o credencia a estar na seleção brasileira. Sem contar que ele tem, né? Ele é o artilheiro. E somando também as assistências, ele é o cara com o maior número de participação em gols na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, ele merece uma oportunidade, com certeza. Não, só se você olhar isso aí, né, já tá falando tudo. Aqui, vamos dar like? Tô vendo aqui, o primeiro hoje é o Elton da Silva, o que mais tá participando aqui, tá com a coroa de primeiro. E o Paulo Henrique tá com a coroa de segundo e o Natan Vieira é o terceiro. Tá mandando boa tarde a todos. O Paulo Henrique tá dizendo que o Cruzeiro é gigante, maior do Brasil, rumo ao hepta. E o Wellington tá dizendo assim que ontem ficou visível, o Cruzeiro não tem banco, tem que contratar, tem que ir ao mercado. O pessoal tá pedindo mesmo a questão das contratações. E vamos lá, gente. Meu like, cadê o like? Não tô vendo aqui não. Vocês estão aí mesmo? Pois é. Vamos ver o Jardim agora, ver e ouvir o técnico do Cruzeiro, que falou no pós-jogo. E ele vai começar, né, dando uma resposta aí. Ele disse que o jogo de ontem, o Cruzeiro precisava dar uma resposta em relação ao primeiro jogo no Mineirão, que foi muito ruim a participação do Cruzeiro. Vamos ouvir. Bem, em primeiro lugar, acho que foi uma grande resposta da equipa às dificuldades. Já tínhamos dito que em casa tínhamos tido atitude, não tínhamos tido a qualidade nem o engenho de fazer golos, mas aqui voltamos a ter a atitude, um empenho grande, toda a gente, e tivemos o engenho de fazer 2 golos.
E o resultado é extremamente justificado, os 2 golos de diferença. Agora, se vocês tinham de deitar, mas podia ficar 3-1. Podia ficar 3-1, até podia ficar 4-1, porque o Mateus teve uma que bateu no posto, o Caio teve 2 que podia ter finalizado, e eles tiveram o penalti falhado e, eventualmente, mais uma situação que o Cássio defendeu. Por isso, eu acho que a diferença dos golos acentua bem aquilo que se passou dentro do campo, uma vitória justificada, e o Cruzeiro continua o seu trabalho. E o interessante dessa segunda resposta dele é que ele continua batendo nessa tecla, né? Não ao individualismo. Ele afirmou que o Cruzeiro segue no desempenho coletivo e com muita organização. Nós não abdicamos de alguns dos nossos princípios, e um dos princípios é esse, respeitar a camisola do Cruzeiro, tentar dar o nosso máximo individualmente e coletivamente, porque o Cruzeiro assim o merece, os seus adeptos, a sua direção, e é um emblema que merece todo o respeito. Com certeza vamos fazer jogos com mais qualidades, jogos com menos qualidades, mas isso tem que ser a ideia, sempre ter uma atitude forte, ter empenho coletivo, e isso está a acontecer, e estamos a aliar a isso a alguns bons jogos que temos realizado, porque para fazer o número de golos que nós fizemos e deixar de sofrer, como você disse, temos o recorde de 6 jogos fora de casa da Liga sem sofrer golos. É um trabalho coletivo e um trabalho de organização que os jogadores têm realizado e têm sido competentes para estes objetivos. Ele não abre mão, né, Lélio? Ele vai e vem, ele fala, é coletivo, é todo mundo, é equipe, não vamos abdicar disso, tem que ser organizado. O nível de exigência dele é bem alto, né? Mas com certeza. Isso muito. Aí a gente, né, imagina já desde quando o Pedro Lourenço falou, o Leonardo Jardim falou que o time tem muito rico. Você lembra? Foi verdade. Tem muito jogador rico. Isso faz com que os caras muito ricos aí não tenham apetite para jogar. Então, o apetite é fundamental para você fazer o coletivo funcionar, né? E é isso que ele gosta e isso que fez o Cruzeiro crescer nesta temporada, depois de um início horrível no ano de 2025. E agora, né, Rafa, ele vai falar por quê? O que acontece? Se é a vaga da Libertadores mesmo, né, o objetivo aí do Cruzeiro, agora ele está efetivamente em 2 frentes, né, Jardim? Quando nós pensamos na Copa, na Libertadores, pensamos via campeonato, não é? Com certeza que a Copa é sempre um objetivo. O Cruzeiro é a equipa que tem mais Copas do Brasil. E nós temos que pensar o que é mais importante? O jogo do Santos. Isso é que é o mais importante de tudo, é o jogo do Santos. O resto é secundário neste momento. O mais importante é nós recuperarmos os jogadores deste jogo intenso, desta viagem longa, e daqui a 2 dias estarmos disponíveis para apresentar outra vez aquilo que é o nosso futebol. Isso é o mais importante para mim e para os jogadores, eles também sabem disso. E em relação quer ao campeonato, temos que pensar sempre que o próximo jogo será uma final, como estamos nos quartos de final, vamos ter uns quartos de final empolgantes para qualificar a equipa para a meia-final. Prontos, mas isso vamos pensar depois de ter o sorteio, depois de saber quem é o adversário e depois de jogar os jogos. Deu alguma pista aí? Ele falou 2 dias para descansar. Uma viagem longa. Agora temos que pensar no jogo do Santos, jogo a jogo. Eu acho que até ele vai esperar a resposta dos jogadores, né? Sentir como tá a turma. Eu tenho certeza que ele quer. Né? Claro. Tenho certeza que ele quer colocar os 11 que venceram o Botafogo, iniciaram aquele jogo, iniciaram ontem. Tanto que ele só mexe de novo. 25 minutos ele faz a primeira substituição. Fica até um pouco mais tarde com a turma ali, já para fazer as 2 últimas, já na fase final mesmo do jogo, porque entende que ali pode render mais, né? Com certeza ele entende que ali entre os 11 que começam estão os melhores jogadores, né? Então, acho que se ele tiver todo mundo em condição de iniciar contra o Santos, ele vai repetir a escalação.
Ô Lélio, e acho que é isso, né? Porque ele fica olhando tanto pro banco e a gente não tá mentindo e nem o torcedor tá vendo. O torcedor tá vendo a mesma coisa que a gente, até pelas mensagens que a gente tá recebendo. Talvez ele demore para fazer substituições ou faça só depois dos 25 minutos e tal, porque uma vez ele falou, porque eu tô gostando de ver esse time jogar. Mas pode ser também porque ele não vê no banco substitutos à altura, né, efetivamente, para uma substituição próximo daquilo que o titular tá fazendo, né? Pode ser também. Né? São as duas coisas. Com certeza. E principalmente, né, se você pega o Caio Jorge, quem é que vai entregar o que ele entrega lá como centroavante, com velocidade, podendo fazer as jogadas pelas pontas? O Gabriel Barbosa, um dia, ele teve essa velocidade. Hoje ele já não tem mais. Se você fizer uma comparação da qualidade técnica, eu, na minha opinião, não tenho, assim, muita dúvida de que o Gabriel Barbosa, tecnicamente, seja melhor do que ele. E se fosse mais novo, o Gabriel Barbosa, ele poderia ser titular, porque ele no Santos ele já jogou assim. Jogava aberto pelo lado direito. Era um ataque com ele e com o Ricardo Oliveira. Mas isso foi no início da carreira dele. E recentemente ele jogou assim no Flamengo com o Pedro. Mas aí tinha uma compensação de velocidade com outros jogadores. Então, assim, ontem o Gabriel Barbosa entrou aos 43 minutos do segundo tempo. Mas é um jogador que todo mundo quer ver mais tempo dentro de campo. Isso aí, assim, eu acho que é indiscutível, né? Porque a qualidade dele é muito acima da média. Então, é igual você ler uma mensagem do nosso telespectador aí, que ele fala que queria ver mais o Gabriel Barbosa com o Caio Jorge. Mas vai tirar quem? Vai tirar o Christian? Não vai. Vai tirar o Wanderson? Não vai. É complicado. Matheus Pereira? Não vai, né? Não. Então, tá difícil. Deixa eu dar uma passadinha aqui. O Dr. Lau tá dizendo que ele pensa que o Mister é muito inteligente, que ele espera que ele fique muito tempo no Cruzeiro, que ele tem um jeito mineiro de ver as coisas. Olha, tá transformando ele no mineiro. Desculpa, gente. O Batista tá dizendo, Lélio, não entendo por que o Wallace não desencanta, o Jardim não tá dando oportunidades para ele, Lélio. Eu também não entendo. E eu volto a falar, é um jogador que eu particularmente gosto muito. Também não dá para entender por qual motivo ele não conseguiu jogar aqui no Cruzeiro ainda, mas também, se ele não tá tendo tanta oportunidade assim, é porque nos treinamentos, de repente, ele não tem ido bem. Vai saber, né? Sim. O Li Gentil, ele tá mandando um monte de nome aqui de goleiro, Alice Internacional. O caso também aparece, eu sei disso, a gente tá falando dos goleiros brasileiros, tá? Entre os goleiros brasileiros. O Neto Ferreira tá falando que o Wallace é ruim mesmo, que não tem como. Não é não. Não é ruim não. Ninguém fica o tempo que ele ficou lá na Europa, né? Jogando. Jogava no futebol alemão e jogou no futebol italiano. Ninguém é ruim assim não. Não é mesmo. Não. Não, e só pra lembrar, quando ele veio pro Cruzeiro ano passado e quando terminou a temporada do Calcio italiano, quem foi o maior ladrão de bolas da Itália, ô Rafa? Ele foi o maior ladrão entre todos os campeonatos mais disputados do mundo, né? Ele foi o maior ladrão de bolas do mundo. Então, tem números impressionantes, para além disso que você tá falando, né, Lelão? Exatamente. Então, o futebol é desse jeito. Aqui, o Maradona lá no Barcelona, ele não jogou, foi jogar no Napoli. Vai entender. O estilo, o jeito, né? O William Gualberto arrumou um lugar aqui pro Gabigol. Ele falou que ele pode entrar no lugar do Wanderson. Mas o Wanderson é um camarada, o seguinte, que ele também protege muito ali o lado juntamente com o Kaique. Esse o segredo do Cruzeiro, gente. Vocês ainda, para vocês que não sacaram ainda, o grande segredo do Cruzeiro é o seu sistema defensivo, é a força na marcação, é o roubo de bola que faz com que o Cruzeiro jogue e pegue o adversário de surpresa. Ontem o jogo, por exemplo, se não me engano, a posse de bola foi 51
para o Cruzeiro, isso. 49% para o CRB. Chegou a 52%. E na maioria dos jogos o Cruzeiro tem menos posse de bola que os adversários. Uhum. Entendeu? Quase sempre isso acontece. Então é a força do Cruzeiro, é na sua marcação e na saída em altíssima velocidade nos contra-ataques. É a chamada pressão pós-perda aí no campo adversário, ela é impressionante. Quando o time está inteiro fisicamente, você sente essa diferença. A turma às vezes olha só aquele recorte dos gols, especificamente com olhar para o atacante, né? Dos gols e da assistência. Mas pra gente ter uma ideia desses 2 últimos jogos do Cruzeiro, contra o Botafogo, o primeiro gol sai depois de um vacilo do John, mas que o Wanderson rouba a bola. Ele rouba a bola, abre na direita pro William, o William encontra o Matheus Pereira, que espera a passagem do Kaique, que dá assistência pro Christian, mas ele rouba a bola. Ontem, por exemplo, efetivamente ele não participou do gol, mas o cartão amarelo que ele sofre foi uma perda de uma bola no ataque, que o Matheus erra o passe e o Kaique estava passando. Ele vai para a cobertura, ajudando o Kaique ali como lateral, assistente de lateral mesmo. Então ele faz a falta, recebe o cartão amarelo para matar a jogada, porque entende que o Cruzeiro estava não bem posicionado ali defensivamente, estava saindo. Então ele se entrega muito para a marcação. Não estou passando pano para o Wanderson, não, só estou tentando mostrar o outro lado que às vezes não aparece nos números, né? É o tático. Exatamente. E aqui, e com o Cruzeiro não tem muito disso não, porque o Cruzeiro joga e deixa o outro time jogar. Não, o Cruzeiro primeiro ele não deixa o outro time jogar, ele já parte dessa premissa, e tendo a bola nos pés, claro que ele vai jogar, mas deixar o outro jogar, ele não deixa não. Ontem nós tivemos 31 faltas no jogo. Foi. Fora as que o árbitro deixou de marcar, então... E teve também. Se for pra quebrar o pau, o time também... Senta a borracha tranquilamente. Sim, com certeza. E é isso que faz do Cruzeiro uma equipe super competitiva, como ele tem se mostrado até aqui. O José Romil está dizendo aqui que o Wallace jogando não, 1000 vezes não, que Rodriguinho, Murilo Hickman, Japa e Fernando precisam de oportunidades. Ele é lá de sua terra, Olélio, Montes Claros. Isso aí. Um abraço pro meu pai que tá lá, né? Domingo é dia dos pais. É verdade, verdade. Mas é minha terra só por adoção. Porque eu por amor. De Belo Horizonte mesmo. Eu fiz isso porque o pessoal ficou na dúvida se ele era de Montes Claros ou não. Pedro Lourenço que arrumou essa história aqui um dia. O Renan tá dizendo... Deixa eu ver aqui. Não, o Renan não. Rodolfo diz, se o Wallace é o primeiro volante, pode seguir a mesma trajetória do Dudu. Será muito bem-vindo. Ele é atleticano, bem-vindo no Galo, que o volante, que ele tá querendo o Wallace lá, tá? É porque todo mundo lembra do Wallace e o Wallace jogando bem, né? E aí você fala assim, não tá dando bem aqui, eles pensam, não, né? Pode ser que aqui dê certo, né? Mas não sei onde é que você tá vendo que o Dudu tá dando tão certo assim também não no Atlético. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas Atlético é no outro bloco. Tem mais uma sonora do Jardim, porque aí sim. O próximo jogo, ele falou do próximo jogo, né? Com o Santos, que tem ingressos esgotados já, né? O pessoal soltou aí, mas agora tá ok? Tem que esperar um pouquinho. Porque, obviamente, o Jardim tá muito feliz com esse apoio do torcedor, né? Mas é porque do Neymar tem também. São vários fatores, o Cruzeiro não quer nem saber, porque quem vai ganhar o dinheiro é o Cruzeiro, né? O mandante que fica com a renda, né? A torcida é do Cruzeiro, né? A torcida do Cruzeiro, podem até ir lá para poder ver o Neymar, mas são torcedores do Cruzeiro, né? A torcida vai torcer pro Cruzeiro, vai apoiar como a gente se acostumou a ver. Eu fiquei curioso para saber a venda de ingressos para a torcida visitante. Mas deve estar tudo esgotado. Né? Deve estar. Vamos lá, gente, então ouvir o que o Jardim falou sobre o Santos. O próximo jogo, depois este era o mais importante e agora o próximo jogo é o mais importante, o jogo do Santos. Mais uma vez a nossa torcida disse presente, comprou os ingressos. Mais uma vez também os nossos jogadores e todos que trabalham ganharam o respeito da torcida, porque têm tido atitude, têm tido um compromisso grande com a camisola do Cruzeiro, e a resposta dos torcedores a esta é estádio Mineirão cheio e a nos apoiar,
e nós do nosso lado vamos tentar fazer o máximo para tentar conquistar os 3 pontos e para dar a alegria que esses torcedores bem merecem. E como merecem, né? Até em termos de Copa do Brasil, né, Rafa? A gente fala, são 6 títulos, né? O último em 2018, desde 2019, né? Exatamente. Não chegava às quartas de final, por tudo que o Cruzeiro passou e, né? Sem dúvida nenhuma, é uma torcida que merece muito estar nesse ponto da Copa do Brasil, estar também, né, no topo aí do Campeonato Brasileiro. Mas a galera toda tá perguntando aqui, falando assim, ó, deixa eu pegar até uma mensagem aqui, que eles estão preocupadíssimos. Teve um agora há pouco que pediu o Rodriguinho, né? Mas, deixa eu achar aqui uma das mensagens que tá falando, porque nós temos 2 canais, né, gente? Graças a Deus, com muitas mensagens. O Vivaldo Almeida, ele tá dizendo assim, comenta que o Rodriguinho está indo pro Ceará. O que vocês sabem? No momento eu sei que ele desceu aqui com todo mundo. Foi a informação que eu tive. Até estava no banco ontem, né? Há muito tempo que ele não figurava entre os relacionados, né, para essa viagem. Ontem estava no banco de reservas o Rodriguinho. O que a gente sabe, Vivaldo, é que, de fato, o Ceará conversa com o Cruzeiro para tentar o empréstimo com o Rodriguinho. O Cruzeiro também estuda, porque o Cruzeiro trabalhava só com a possibilidade de venda, né? Isso. Dele ou de qualquer outro jogador. Lautaro, por exemplo, que está nos acompanhando, a matéria do Jonatas, né? Falando do Rodriguinho aí, que desperta o interesse do Ceará. Ceará também interessado no Lautaro. É um outro jogador que... no Lautaro também? Lautaro tem muitos clubes da Série A, tem interessados no Lautaro, né? O Sport também foi um outro clube internacional, também mostrou interesse, consultou a situação do Lautaro. O Cruzeiro trabalhava só com a possibilidade de venda. Agora o Cruzeiro também trabalha com a possibilidade de empréstimo. Então, possivelmente, o Cruzeiro pode negociar aí esses jogadores. Lautaro que entrou no finalzinho do jogo contra o Botafogo, né? Até aquela surpresa nos minutos finais lá do jogo. Ele que não jogava desde a Sul-Americana, né? O Cruzeiro ainda estava na Sul-Americana. Ele acabou afastado um pouco dos gramados, né? Não teve tanta oportunidade desde então com o Leonardo Jardim, mas parece que vai mesmo deixar o Cruzeiro, pelo menos nesse momento, por empréstimo. E se for pro Inter, por exemplo, o momento é agora, porque semana que vem já é Libertadores e o jogo contra o Flamengo, né? É verdade. Então, vamos ver. Ontem ele nem no banco ficou, né, Rafa? Nem no banco. Nem no banco. Marquinhos, Bolassi e Gabigol, as 3 opções de banco ontem do ataque. Em termos ofensivos. E a última modificação foi a entrada do Matheus Henrique no lugar do Matheus Pereira, né? Exatamente. Foi. Que até foi lá pertinho de Potker, né? Aquela pessoa muito gentil. Ele e o Fabrício Bruno foram cumprimentar o Potker, né? Tava assim, né? Um clima muito bom. O Marcelo Nascimento tá mandando aqui, ó. Goleiros brasileiros, 51 pênaltis defendidos para Rogério Ceni, 42 para o Dida, Cássio e Diego Alves, 39, Thiago Volpe, 37, Fábio, 37. Então, bons são os pegadores aí, né? Os jogadores que fazem a diferença. 3 cruzeirenses, ex-cruzeirenses. Verdade. Cássio, Dida e Fábio. Cássio, Dida e Fábio. Aí goleiro, né? Porque ex-treinador tem um também, né? Rogério Ceni. Né? Verdade. Passou, foi rápido, mas passou. Só um número interessante, a gente falou muito de Copa do Brasil. O Cruzeiro ontem chegou ao 8º jogo seguido, longe de Belo Horizonte, sem sofrer gol, né? Mostra o que ele não tá falando dessa força defensiva do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, com a defesa do Cássio, impediu uma possibilidade de pênalti, mas também manteve essa escrita aí, né? O Cruzeiro, 8º jogo sem sofrer gol, jogando longe de Belo Horizonte, nessa sequência tão pesada aí, né? De 20 jogos, se a gente for analisar, pegando aquela sequência 16, terminando aqui de analisar esses números, naquela sequência 16 que o Cruzeiro ficou invicto, né? E aí teve a derrota para o Ceará, e depois os 3 jogos seguintes, nesse recorte de 20 jogos, o Cruzeiro só uma derrota. Então, números impressionantes do Cruzeiro até aqui na temporada. O Samir tá dizendo, né, que tem gente meio assim maluca, né, de querer comprar o Lautaro. O Cruzeiro deu sorte de achar alguém para levar o Dudu. A opinião do torcedor, né, e a gente respeita sempre, né? Mas eu não acho nem uma coisa e nem a outra. Deixa eu ver.
Rafael Sabino, boa noite a todos. Lélio, você é fera. O torcedor está indo ao Mineirão para ver o Cruzeiro e não um ex-jogador. Antes desse ex-jogador, o torcedor já lotava o Mineirão. Abraço a todos. Claro que sim. Inclusive o Cruzeiro acho que tem a 4ª melhor média, não é isso? Ou a 2ª melhor média. Depois a gente vai pesquisar, vou falar aqui. Eu acho que ele só perde pro Flamengo esse ano. É a 2ª, então é isso. A 2ª melhor média. O que a gente disse é que ele foi mais um fator, né? E o Cruzeiro tá aí aproveitando disso, gente. Dinheiro que entra no caixa do Cruzeiro, né? E depois que fique bem claro o seguinte, normalmente pro visitante a carga é muito diminuta, né? Então pro torcedor mesmo. Agora, se vai torcedor santista ou se vai alguém lá na torcida do Cruzeiro pra ver também, algum cruzeirense pra ver o Neymar, tá ok também, gente. Ui, né? Faz parte. Faz parte do jogo, faz parte da história. Bom, ex-jogador já por conta dele, né? Mas claro. assim, é o seguinte, o Cruzeiro tem que ter levado aí grandes públicos ao Mineirão, independentemente do adversário. Exatamente. Sabe? Contra o Ceará estiveram lá mais de 50 mil pessoas. Ô, Lélio, foram 2 domingos seguidos de 52 mil torcedores. Sim. Não é brincadeira, não. Não. Então, é claro. Mas você falar que o Neymar não é uma atração, aí eu discordo demais. E ele já não joga aqui no Mineirão tem um tempão. Uma das últimas vezes que ele jogou aqui no Mineirão, ele sapecou acho que 3 no lombo da Argentina. Sabe? Verdade. A seleção brasileira, verdade. Mas de qualquer maneira é uma grande atração, principalmente pela atuação que ele teve no início da semana contra o Juventude. Também acho, não é? E também não acho que ele é ex-jogador. E eu também faço parte daquela turma que acha que ele vai se recuperar. Eu acho que vai, ok? E pronto, é a minha opinião, é a opinião dele. E aqui, todo mundo opina. E pra gente que trabalha com esporte também, vai ser legal demais ter claro. É sempre legal. Adoro esporte, vai ser muito legal. E que o Cruzeiro vença. Com o Neymar e companhia do outro lado. Mais alguma coisa? É isso. Então é isso. A gente fica de olho agora nas movimentações do Cruzeiro, né? A gente sabe, a gente já repetiu algumas vezes aqui, o torcedor fica impaciente por essas contratações que não chegam. O Cruzeiro está trabalhando, vai contratar com certeza 2 pelo menos atacantes abertos. O Cruzeiro vai para o mercado, vai tentar. Tá difícil, mas o Cruzeiro vai trazer e que sejam jogadores para poder acrescentar o elenco, né? Assim que o Cruzeiro pensa e que possam chegar para, se não assumir a titularidade, pelo menos acirrar essa disputa ali pelas pontas do Cruzeiro, vamos dizer assim.